A ministra Marina Silva fez uma passagem atribulada pelo Senado. O presidente da sessão disse com todas as letras para ela: ponha-se no seu lugar. Me respeite, se ponha no teu lugar. E aí, quando ela tentou responder, ainda foi chamada de mal educada. Essa é a educação da ministra Marina Silva. Ela aponta o dedo e... Senador Chico Rodrigues. Se pareceu desrespeitoso, é porque foi. Tanto que na sequência apareceu alguém para dizer que não respeita mesmo. Ministra Marina, que bom reencontrá-la. E ao olhar para a senhora, eu estou vendo uma ministra, eu não estou falando com a mulher. Eu estou falando com a ministra. Não, eu estou falando com a ministra. O senhor está falando com as duas coisas. Porque a mulher merece respeito, a ministra não, por isso que eu quero separar. E a ministra terminou abandonando a sessão, que já durava mais de 3 horas. Ministra, se Vossa Excelência... Se não pede desculpa, se Vossa Senhoria, eu vou me retirar. Se Vossa Excelência quiser se retirar, Vossa Excelência pode se retirar. Eu sou o Arvro e esse é o meu resumo do que aconteceu no Senado e do que estava em jogo naquele momento. Marina Silva passou pela Comissão de Infraestrutura do Senado. Em tese, o objetivo dessa comissão específica é garantir a viabilidade de grandes obras no Brasil. A Marina Silva é a ministra do Meio Ambiente e, em tese, um dos objetivos do ministério dela é garantir que essas grandes obras não destruam o patrimônio ambiental do país. Então é até previsível que a maioria dos senadores da Comissão de Infraestrutura veja o Ministério do Meio Ambiente como uma trava para o progresso. Eu estou querendo resolutividade, não é conversa fiada, não é discursinho. Porque se Brasília tivesse hoje ser construída, o Juscelino levaria 100 anos para construir Brasília e coisa que ele fez em 5 anos. Porque se um calango tivesse aí, o IBAMA não ia permitir. O Lago Paranoá não existiria. Lá na terra do senador Amin, Camboriú não existiria, porque foi aterro. Em circunstâncias normais, a passagem de um ministro do Meio Ambiente pela Comissão de Infraestrutura já seria um encontro tenso e cheio de disputas. Só que esse é um momento crítico, porque o Senado acabou de aprovar a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, que escandalizou ambientalistas do mundo inteiro. Os ambientalistas percebem essa nova legislação como um afrouxamento das regras para várias atividades que podem causar dano ao meio ambiente. Em linhas gerais, eles dizem que o Brasil estaria legalizando muita coisa que tem sido difícil de fiscalizar. Mineração na Amazônia, por exemplo. E não adianta mandar a Polícia Federal e o IBAMA explodir uma balsa que custa 400, 500 mil reais, porque uma balsa daquela tira 30 quilos de ouro por mês. Dá para comprar 100 balsas dessa com 30 quilos de ouro, o ouro a 600 reais a grama. Eu estou lhe falando de coisas práticas, não é de teóricas, é do dia a dia, é de quem vive isso, de quem presencia isso. Esse aí é o senador Omar Aziz, do Amazonas. A Lei Geral do Licenciamento Ambiental ainda precisa passar pela Câmara, só que ele dá a aprovação como certa. Ministra, nós votamos uma lei ambiental a semana passada aqui. Foi 54 a 13 e só tinha 67 senadores aqui. Quando tiver 81, pode ter certeza que vai ser mais. Vai ter mais voto. Não vai sair de 14, 15 votos contra. Se nós tivermos que mudar a Constituição, nós iremos mudar a Constituição se o Supremo se ousar se meter naquilo que nós estamos aprovando aqui. A Marina Silva, em outras ocasiões, já tinha mostrado descontentamento com a aprovação dessa lei. Ela quer que na Câmara a coisa seja discutida com um pouco mais de calma. Eu espero que na Câmara dos Deputados a gente possa ter o tempo necessário para debater esse novo relatório. Por quê? Fazer licença de forma expedita, dizer que não existem impactos diretos e indiretos que devam ser considerados em determinados empreendimentos, é a gente não ter aprendido nada com o que aconteceu em Mariana e Brumadinho. Compreendendo tudo o que está em jogo com a nova lei geral e compreendendo como a Marina e o Omar se posicionam nessa questão, fica claro que um embate ali é inevitável. Eu não vi até hoje, depois de 2 anos e 2 meses e 5 meses de governo, a equipe do meio ambiente sentar com o agronegócio nesse país. Não vi. Até hoje eu não vi.
E se eu não vi, vocês podiam, a sua assessoria, mandar uma foto sentada com o agro brasileiro, sentado com o setor de mineração brasileira, sentado com o setor de petróleo e gás brasileiro. É que nós fazemos o nosso trabalho com técnica e ética. Eu não fico postando, reuni com o empresário tal, olha como eu sou isso, como eu sou aquilo. Nós fazemos o nosso trabalho. E é justamente nesse embate entre o Omar Aziz e a Marina que a sessão começa a desandar. A senhora a senhora é dessa região, eu sou dessa região. A senhora conhece essa região tão bem quanto eu. Obrigado, então Omar. a senhora não me fale. 6 mortes, ótimo. A senhora está falando que viu 6 pessoas morrer. Eu vi 15 milhas. Obrigado, senador Omar. Com a palavra, o senador Chico Rodrigues. Eu estou dizendo que pessoas... A televisão está lhe ouvindo. Meia dúzia de comentarista para falar besteira sem conhecer a nossa região. A televisão vai lhe ouvir sim. As pessoas... Nego pago aí para falar. Vamos seguir a lista. Com a palavra, o senador Chico Rodrigues. Quem nos julga é a história. E eu tenho paciência. A história vai lhe julgar. Já está lhe julgando. A culpa da lei de licenciamento aprovada é da senhora. Não é. É sim. Pela sua intransigência. Não é, Chico, não faça isso. Podia ter parado por aí mesmo, né, quando os microfones foram cortados. Só que aí vem o presidente da comissão, sujeito que tem a função de mediar aquele embate ali, e faz um comentário sem noção, que só piora tudo. Essa é a educação da ministra Marina Silva. Ela aponta o dedo e... Senador Chico Rodrigues. Mas eu não vou me vitimizar, não. Se eu fosse uma mulher submissa, eu não sou. Agora sexismo, ministro. O bate-boca continua e ele dobra a aposta. Me respeite, você ponha no teu lugar. Vossa Excelência tem a palavra. Isso, presidente! Não vem. Ponha-se o senhor! Vossa Excelência veio a esta comissão para tumultuar. Me perdoe. Senhor, que absurdo! Vossa Excelência está debatendo com um aliado do governo, que eu tenho o maior respeito, permitir as falas aqui. Nesse momento aí, o Senado da República já tinha se revelado incapaz de debater um negócio complexo feito à Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Que tal, então, discutir uma coisa mais simples? Uma coisinha bem mais básica. Respeito. Ministra, todos os ministros do governo que vieram nessa comissão, eu tratei com o maior respeito. A sessão pareceu muito perto de ser encerrada aí nesse momento, só que de algum jeito ela continuou. Paciência e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Vamos ter todo mundo paciência, tranquilidade, vamos acalmar os ânimos. E, infelizmente, a paciência não podia durar muito mais, né? Quando Plínio Valério, também do Amazonas, ganhou a palavra, ele começou logo assim. Ministra Marina, que bom reencontrá-la. E ao olhar para a senhora, eu estou vendo uma ministra, eu não estou falando com a mulher. Eu estou falando com a ministra. Não, eu estou falando com a ministra. O senhor está falando com as duas coisas. Porque a mulher merece respeito, a ministra não. Por isso que eu quero separar. A essas alturas, a Marina Silva já teria razões para se sentir desrespeitada. Só que agora ela estava diante de alguém que afirmava com todas as letras que não respeita mesmo. Ela exigiu um pedido de desculpas. Ou eu vou me retirar. Porque eu fui convidada como ministra. Se como ministra ele não me respeita, eu vou me retirar. O senhor me peça desculpa e eu permaneço. Ministra, se Vossa Excelência... Se não pede desculpa, eu vou me retirar. Se Vossa Excelência quiser se retirar, Vossa Excelência pode se retirar. Não, vocês me convidaram como ministro. Vou pedir desculpa. Não, se Vossa Excelência... Cara, não faça isso, ministro. Quando eu separei, faça é porque pedido de não tenho desculpa. Nada contra a mulher. O dever da ministra. Foi isso que eu quis dizer aqui. Como o pedido de desculpas não veio, ela se ausentou. A senhora disse que eu sou psicopata. Tá com medo de mim? Eu vou pedir... Tá com medo de mim, ministra? Tá com medo? O senhor se denunciou. A ministra se retira, essa comissão pautará na próxima sessão a convocação da ministra do Estado do Meio Ambiente. Se permanecido na sala, a Marina certamente não conseguiria responder nada do que foi dito para ela. Ela tinha contra ela o presidente da comissão, basicamente todos os membros, inclusive o senador governista que ajudou o bate-boca a escalar. Então, do lado de fora, diante da imprensa, talvez fosse um pouco mais fácil de falar, um ambiente menos hostil. O que diz então a Marina Silva sobre a ordem para se pôr no seu lugar? O meu lugar
é o lugar da defesa da democracia, o meu lugar é o lugar da defesa do meio ambiente, do combate à desigualdade, do desenvolvimento sustentável, da proteção da biodiversidade, de projetos de infraestrutura necessários ao país, mas com os regramentos necessários para não destruirmos o nosso meio ambiente, as bases naturais do nosso desenvolvimento. E ela também comentou a atitude do senador que respeita a mulher, mas não respeita a ministra. O senador que já disse que era muito difícil ficar 6 horas e 10 minutos, ele contou até os minutos, sem me enforcar. Hoje ele chega lá, numa sessão em que eu fui convidada como ministra do Meio Ambiente. E ele começa dizendo que ele ia fazer uma separação entre a mulher e a ministra, que a mulher deveria ser respeitada e a ministra não. Eu não fui convidada lá por ser mulher, eu fui convidada por ser ministra. E como convidada, eu dei a chance de que ele pedisse desculpas e aí eu permaneceria na reunião. Como pessoas que não respeitam a democracia, não respeitam as mulheres, não respeitam os indígenas, não respeitam o povo preto, não são afeitos a pedir desculpas, ele disse que não ia se desculpar e, obviamente, que eu me retirei da audiência. Para que a nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental entre em vigor, o projeto ainda precisa ser aprovado pela Câmara dos Deputados. Depois tem que ser sancionado pelo Presidente da República. O Senado passou anos com essa lei na gaveta. Tirou da gaveta dia desses e aprovou de uma hora para outra. Houve muito pouco diálogo. E o diálogo que houve foi desse jeitinho aí que você acompanhou. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Sempre agradeço, mesmo correndo o risco de ser considerado assim um gratiluz. Sabe por que eu agradeço? Porque eu sou um Uber do conteúdo. E no meu ramo, rapaz, acontece uma coisa muito trágica. A maioria dos passageiros pula no meio da corrida. Imagine isso. Então, quando você fica aqui até chegar ao destino, eu me sinto valorizado aqui na minha função, né? Me vejo obrigado a agradecer. Muito obrigado mesmo. Ah, e se quiser se inscrever, pô, aí então, eu fico mais feliz ainda. Valeu!